A seguir, acompanhe o programa Vem Clarear. Você está sintonizado na programação da Web Rádio Santo Antônio. O programa a seguir traz a marca franciscana da Web Rádio Santo Antônio. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Web Rádio Santo Antônio. Um instrumento de comunicação do Serviço de Animação Vocacional a serviço da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Enchendo a terra com o Evangelho de Cristo. A luz que emanou de Clara de Assis percorreu os séculos e alcança o nosso tempo. A Web Rádio Santo Antônio apresenta Vem Clarear. Música, formação francisclariana e muito mais sobre esta grande mulher que marcou a história. Vem Clarear, aqui na Web Rádio Santo Antônio. Olá, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui hoje para mais um Vem Clarear e hoje com uma temática muito especial que nós vamos saber daqui a pouquinho. Saúdo com muito carinho o Frei Roberto, que já está ali conosco, né? E o nosso convidado também, que nós vamos falar daqui a pouco quem é, que também já está prontinho para entrar no ar, né? Então, para iniciarmos muito bem, vamos fazer uma oração, e como amanhã é dia de Nossa Senhora das Graças, vamos rezar uma Ave Maria juntos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, Frei Roberto! Boa noite, Karine. Boa noite também a todo mundo que está chegando, né, que está sintonizando aqui com a gente pelo canal do YouTube. Estou me preparando aqui para entrar, viu? A minha câmera. Mas uma boa noite toda especial para você que já está chegando, compartilhando o nosso link, né? A gente pede para você que você faça esse trabalho, né, de compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, né? Aquelas pessoas que precisam conhecer mais sobre nossa querida Mãe Santa Clara, sobre o seu testemunho de vida. E como a Karine falou, hoje nós estamos aqui com mais um programa muito especial. Karine, será que a gente já pode dar algum spoiler de como vai ser o programa de hoje? Acho que sim, desculpe pela demora, o áudio aqui, né, para conectar. Eu acho que a gente já pode adiantar um pouquinho, que nós vamos falar hoje de um documento histórico muito importante para a história de Santa Clara, que é o processo de canonização. Então, pela primeira vez no nosso programa, nós vamos sair dos escritos de Santa Clara, né, e vamos buscar uma outra fonte que vai casar com essa, né, que vai complementar os escritos de Santa Clara, que é o processo de canonização, um dos documentos clarianos mais importantes que nós temos. E para falar do processo de canonização, nós vamos receber um especialista
que é o Frei Flávio, que é um frade conventual que estudou, né, teve aí a orientação da irmã Deli Brunelli para falar sobre o processo de canonização de Santa Clara. Então, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente para trazer um monte de informação. E lembrando que o processo de canonização está disponível, né, tem em PDF nas redes, então, assim, é fácil encontrar e é um jeito de a gente conhecer um pouco mais Santa Clara. Então, se você tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre Santa Clara, busca aí no Google o processo de canonização dela, que é lindíssimo. E como a gente sempre gosta de dizer aqui, né, é uma fonte histórica, né? Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre essa fonte histórica, né? Qual as coisas boas que essa fonte tem, qual é a problemática que essa fonte traz, né? Quais as lacunas que deixa como fonte histórica. Então vai ser uma conversa muito boa. E também nós vamos ter, né, tem Clarice perto de você, e nós vamos receber um mosteiro muitíssimo importante. Vamos falar de mosteiro que vem crescendo cada vez mais. E tem umas irmãs aí muito atuantes, né, que trabalham demais na causa do Santa Clara. Animadíssimas, adoram fazer vídeos. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas, né? Elas estão aqui hoje, semana passada a gente estava em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. Nós vamos agora só pular de estado, né, assim, estados vizinhos. Então, vai ser um grande programa, né, Frei? Pois é, a Karine já trouxe a dimensão que hoje nós vamos falar sobre o processo de canonização. E para você que escuta, né, o nosso programa, não é, que acaba depois também ficando disponível nas plataformas digitais, nós estamos devendo alguns, mas daqui a pouco chega lá. Já percebeu que nós trouxemos muitos conteúdos durante este ano, né? Nós já refletimos sobre as cartas, nós já conversamos sobre o testamento, né? Já conversamos também sobre vários trechos da regra, né? Várias características do carisma de Santa Clara a partir das fontes de Santa Clara, mas também daquelas fontes que escreveram, né, dos hagiógrafos, e também essas fontes, como Karine coloca, que meio que são fontes que estão dentro, mas que ao mesmo tempo vem de um processo que é feito de forma externa, né? Nós já conversamos sobre tudo isso aqui no programa, inclusive você pode revisitar no nosso canal do YouTube os outros programas e os outros temas que nós conversamos aqui, que você vai entender o processo, né, que nós fizemos e que nós estamos fazendo até a nossa próxima sexta-feira, onde nós vamos estar com a graça de Deus, né, e com muita alegria encerrando essa temporada do Vem Clarear. Mas antes de tudo, né, Karine, nós vamos ouvir uma primeira música, Clara de Assis, Pequenina de Deus, e daqui a pouco a gente já volta para conversar um pouquinho sobre esse tema. Não saia daí. Clara de Assis, pequenina de Deus, escolhida de Deus, pobrezinha de Deus. As estrelas que brilham na noite vão deixando seus rastros de luz, testemunhas serenas da força que levou-te a seguir teu Jesus. Clara de Assis, pequenina de Deus, escolhida de Deus, pobrezinha de Deus. Na pobreza de São Damião, a alegria tão simples nasceu. Teu castelo deixaste em Assis, mas tua fama no mundo cresceu. Clara de Assis, pequenina de Deus, escolhida de Deus, pobrezinha de Deus. Clara, claridade, vem clarear. Tá aí, foi bem rápida a música. Nós já estamos de volta, né, para matar aí a sua curiosidade sobre esse nosso tema de hoje, né? Inclusive nós ouvimos uma música bem sugestiva que fala da pequenez, né, da minoridade de Santa Clara. E daí a gente já começa a entender que a santidade, ela começa daí,
né? Os santos não foram pessoas que quiseram se engrandecer, né? Eles foram, na verdade, viveram aqui na Terra os propósitos que Deus colocava no seu coração, e a partir de sua minoridade, suas humildades, né? O seu ser pequeno, eles conseguiram, né? Reconheceram nele as suas virtudes heróicas, e Clara foi uma destas mulheres, não é, Carinha? Então vamos a gente falar sobre a bula de canonização de Santa Clara, né? Nós também acabamos também entrando, na verdade, o processo, né, de canonização de Santa Clara. A gente lembra, por exemplo, das palavras lá da bula de canonização, onde de forma muito bela, né, já inicia dizendo: Clara, pré-clara por seus claros méritos, clareia claramente no céu pela claridade da grande glória, e na terra pelo esplendor dos milagres sublimes. Brilha aqui claramente sua escrita e elevada religião, irradia no alto a grandeza de seu prêmio eterno, e sua virtude resplandece para os mortais com sinais magníficos. Então daí a gente já começa a ver, entender um pouco daquilo que as clarissas falaram em todo o processo de canonização sobre Santa Clara, e como a igreja via ela, né, o seu testemunho de santidade, né, Karine? Exatamente. E o processo de canonização, ele é um documento histórico, né? Imprescindível para o estudo de qualquer santidade, não só de Santa Clara, mas qualquer santo. E só que a gente tem que sempre ter aquela observação sobre o processo de canonização. Ele não é como os escritos, né? O processo de canonização de qualquer santo, quando ele está sendo produzido, ele tem um objetivo, né? Que é transformar aquela pessoa em santidade. Ninguém começa a investigar um santo para ter um processo de canonização lá, né? Não, a gente percebe, escuta relatos. Então a gente tem que ter esse olhar crítico até sobre o processo de canonização, que é um documento histórico feito, né, por algum motivo, canonizar alguém. Então, e a gente tem que ter outra observação. Santa Clara viveu no século XIII. Quanto mais distante o santo está de nós, cronologicamente, mais difícil é fazer um processo de canonização, mais difícil é ter documentação, né? Se a gente for pegar os santos mártires na antiguidade, é quase impossível a gente ter documentação de Santa Catarina de Alexandria, de Santa Cecília, de São Sebastião, é muito difícil, né? E eles estão na antiguidade. Santa Clara está na Idade Média, um pouquinho mais à frente, né? No processo cronológico, século XIII. Mas quanto mais é próximo de nós, tipo, eu tive a oportunidade de ler o processo de canonização de Santa Teresinha, foi no século XIX, né? Século XIX, XX, né? É muito claro, a gente consegue ser muito palpável quando a gente lê a documentação de um santo recente, porque a gente percebe os diversos conflitos para canonizar aquele santo. No processo de canonização de Santa Teresinha, a gente tem as pessoas que falam: não, ela era santa sim. Como tem gente que fala: ela não era santa, ela nem flutuava. Que essa era a visão do santo na época. Então, as próprias irmãs de Lisieux falavam: impossível ela ser canonizada, ela nem flutua. Então, assim, a gente vai vendo dentro do próprio processo aquelas pessoas que são contra aquelas pessoas que são a favor, porque é um processo próximo de nós, século XX, século XIX, século XX, nós estamos no século XXI. Né, Santa Teresinha, se a gente for parar para pensar, não tem nem 100 anos que Santa Teresinha foi canonizada. Né? Então, assim, é bem pertinho de nós. Santa Clara está no século XIII. Então, o discurso de canonização de Santa Clara é diferente de Santa Teresinha. Você não vai ver ninguém no processo de Santa Clara falando mal de Santa Clara, falando: não, ela não merecia ser santa. Porque a distância cronológica já é tão grande que a gente já conseguiu embasar, né, eclesiasticamente falando, né, dentro da doutrina da igreja, aquele santo, entregar aquele santo, aquele posto de ninguém o tira dali, aquele posto já é dele. Quando o santo é mais recente, a gente vai ver vários conflitos existentes. Então a gente tem que ter essa visão quando a gente olha para um processo de canonização, seja ele de qual santo for, né? E é isso que a gente vai perceber no processo de canonização de Santa Clara. Mas para falar do processo em si, a gente vai chamar o nosso convidado, né, que é um especialista que vai aqui passear um pouquinho sobre o processo de canonização com a gente. Pois é, inclusive eu estava até, enquanto você falava sobre essa dimensão do processo, né, de canonização de Santa Clara, quem teve já a graça de ler, né, o relato das irmãs, você vai tocar em o quanto muito simples, né, e até meio que podemos dizer um pouco que rústico, né, porque
hoje a gente percebe os processos de canonização, né, que são feitos na igreja, com toda a questão de uma burocracia, né, e, na verdade, de um processo, né, não é nem burocracia a palavra, mas um processo que é feito diferente, né, diferenciado por exemplo, do que a gente vê em Clara, do que a gente vê em Francisco, né, uma forma bem rústica, tendo em vista também a época com que os dois, né, estavam ali nesse processo de canonização. Devemos levar em conta, e era isso que a Karine estava falando para nós agora há pouco, né? Mas, de fato... É só uma observação, Frei. Porque hoje, né, para uma pessoa ser canonizada é um processo muito longo, né? Ele tem que ser, primeiro, abrir a investigação, ter alguém várias pessoas para trabalhar, tem que ter comprovado vários milagres. Se comparar tantos milagres, aí ele pode ser servo de Deus, né? Mais tantos milagres, aí ele vai ser beato. Aí depois mais tantos milagres, né? Aí Santa Clara, ele assim, se ele por acaso ele fundou uma ordem, elimina o milagre. Né? Se ele tem que conseguir 5 milagres, se ele fundou uma ordem, então ele precisa só de 4. Né? E é uma investigação muito, muito tênue, né? Eu faço parte da investigação de um processo de canonização, né, que eu tive a oportunidade de participar, né, as irmãs entraram em contato comigo, não eram as clarissas, né, as irmãs entraram em contato comigo, sabendo da relação que eu tinha com a monja que tinha falecido, eu dei meu depoimento e nisso eu comecei a compor aí o grupo de investigação, né, pelo processo de canonização dela. Então, é muito complicado. A gente tem que ficar buscando várias testemunhos, várias coisas, pessoas falando, quem queira falar, tem gente que não quer falar também, não quer se expor, né? Acontece. E aí, busca, investiga, foi isso mesmo? Foi por intercessão dela mesmo? Você pediu para outro santo? Eu já vi gente falando, por acaso você pediu para outro santo junto? Porque se pediu para ela, pediu para mais algum, já não conta. Porque vai que foi o outro que deu a graça. Então, hoje em dia, né, o processo de canonização é bem denso. É diferente realmente de Santa Clara, que foi ele coletar as informações das irmãs e tudo mais. É aquilo que a gente fala, né? As coisas vão mudando, os tempos vão mudando, né? A igreja na Idade Média, ela já estava estabelecida como igreja, mas era ainda, né? Era uma jovem, vamos dizer assim, né? Estava começando aí, né? Não era ainda um bebezinho, estava estabelecida, mas ainda não era igreja, né? A força que a igreja tem hoje, né? Apesar da pessoa falar, Idade Média tudo era igreja, mas ali ela estava se estabelecendo a força que ela tem, né? Então, hoje em dia, e fora também que hoje nós temos outras religiões, né? Naquela época era só a igreja em si. Então, hoje a gente precisa comprovar mais ainda, né? Então, por isso que é bem complicado um processo de canonização. E de fato é bem extenso, né? A gente acompanha outros processos, a gente vê que não é algo muito simples, né? Mas é bonito tocar no processo de Clara e ver que as próprias irmãs ali vão testemunhando e vão falando algo muito concreto, algo muito real e muito presente da vida de Clara. Elas viveram com ela, né? Então é muito bonito quando elas fazem questão de mostrar a familiaridade. A própria igreja faz questão de dizer, olha, tal fulana, tal irmã falou que era irmã de Clara, de sangue, né? Então, assim, ela faz questão de pegar também essas fontes verídicas para testemunhar a santidade, né, de Clara. E essa santidade é dada, de fato, graças às virtudes que são contadas pelas irmãs. Mas nós vamos então chamar o Frei. Vamos então para o quadro Um Bate-Papo Bem Claro. Um bate-papo bem claro. Um bate-papo bem claro. Pronto, e aqui nós estamos com o quadro Um Bate-Papo Bem Claro. E hoje, né, nós temos a alegria, né, como a Karine já falou, de trazer aqui Frei Flávio, que vai partilhar com a gente um pouquinho sobre esse processo de canonização, que a gente encontra o texto, né, através das fontes, lá atrás, lá no finalzinho, pelo menos dessa minha fonte, fica atrás das legendas, né, onde as irmãs vão narrar todo o processo. Frei, seja muito bem-vindo. Nós deixamos o espaço aqui para que o senhor deixe o seu boa noite para quem está nos acompanhando agora. Bom, boa noite. Aí, o Frei Roberto, boa noite, Karine. É uma alegria, né, estar aí junto com vocês dois e também com todos que nos acompanham na nossa Web Rádio Santo Antônio. Então, todos
Eu agradeço e também saúdo a todos, né, com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem, Frei. O senhor mora atualmente aonde, Frei? Eu sou formador de aspirantado, né, aqui na província de São Francisco de Assis do Brasil, da Ordem dos Frades Menores Conventuais. Resido em Caçapava, São Paulo, né? Aqui é o Vale do Paraíba, perto aqui de da Aparecida do Norte, né? Nossa Senhora Aparecida, da Aparecida do Norte. Então, quem daqui para Aparecida de carro dá uns 50 minutos, bem perto mesmo. Então, Bem pertinho. o pessoal perguntou onde que é Caçapava, a localização que todos A referência referência. Aí tem Nossa Senhora Aparecida, Aparecida do Norte, do lado Guaratinguetá, né? Que tem os freis ali que cuidam do santuário do Frei Galvão, também, né? O santo franciscano. Olha aí, então é muita coisa boa aí por perto, né? É uma alegria, Frei, de fato, ter o senhor aqui com a gente e partilhando deste processo, né? Que muito mais do que uma questão jurídica, eu acho que também vale a pena nós cimentarmos isso. No processo de canonização de Santa Clara, nós tocamos muito do espiritual, né? Existe a questão, todo o processo canônica, né? Todo o processo que é feito de investigação e tal, mas sobre isso, né? Acima disso, existe um processo espiritual no sentido do testemunho das irmãs, de como elas partilham e contam sobre a sua relação com Santa Clara, né? Então isso é muito bonito e muito forte de se tocar, né? E aí, eu já vou iniciar perguntando, depois tem Karine também aí. Como é que o senhor percebe o processo de canonização como uma documentação histórica, né? Ele seria uma fonte imprescindível para conhecermos melhor Santa Clara? Então, o processo de canonização é uma fonte histórica muito importante, né? Lógico que o testamento, a regra e as cartas, né, de Santa Clara, aquilo que ela fala, né, aquilo é uma riqueza enorme para a espiritualidade franciscana, para entendermos a contemplação de Clara, tudo aquilo, né, que ela experimentou dos vários anos em São Damião. O processo de canonização, eu diria que é o outro lado da moeda, né, porque é as irmãs falando aquilo que ela ensinou, né. Então, aí que tem primeiro o valor histórico disso, né? As irmãs que viveram com Santa Clara falando de Santa Clara. Então, Atesta, né? Atestando justamente essa questão, né, da santidade de Santa Clara, né? Então, ela, assim, é uma fonte para nós, a partir daquilo que nós lemos, né, no testamento, na regra, nas cartas, é como se você colocasse junto, né, e da mesma moeda, né, um raio-x, né, você fala, não, realmente isso daqui tem a ver com esse dia, tem a ver com essa questão, né? Então é uma fonte, ela é muito importante depois também, diferente das fontes hagiográficas, né? As irmãs não fazem a geografia, não fica tentando enrolar ou puxar um pouco para um lado ou para o outro, como existe na vida de São Francisco de Assis, nas agiografias de São Francisco de Assis. As irmãs falam ali mesmo, né? Ó, aconteceu isso, né? E isso foi tal dia. Então, isso também que é interessante ali nesse processo de canonização, né? As irmãs falando sobre Santa Clara. O que a Karine no início falava, né? Dos limites, né? Das fontes, né? O processo de canonização ela tem um limite, primeiro que são as próprias as irmãs, né? Já com uma certa idade, né? Já viveram aí tantos anos, então você começa a ler. Como você sabe disso? Porque eu estive lá. É uma resposta ótima. Você sabe disso? Eu estive lá, eu vi, né? E o que a Karine falava, né? Hoje você falava, eu estive lá. Não vale, né? Hoje qualquer coisa, você tirou foto, você gravou, ele escreveu, ele falou, você tem isso? Não, então, em toda essa questão, né? Então, muitas datas as irmãs não lembram direito, né? E aí, muitas vezes, com a fuga de Santa Clara, por exemplo, a gente pega, né? Aí vai dar, algumas dá 1211, outras 1212. E aí, né, fica justamente a partir de
quanto tempo essa irmã viveu, às vezes nem lembra, né, da situação, de como que era. Depois também, no processo de canonização, uma coisa que é interessante, as diversas classes sociais das irmãs, né? Tem irmãs que você vai puxando aí através do estudo das fontes clarianas, são irmãs que têm uma educação, né, mais refinada, outras não, né? Outras que entraram lá desde criança, estão lá no mosteiro, e como Clara administrava, né, esse cuidado com todas as irmãs, né, que é impressionante, né? No processo de canonização, relata um pouco isso, né? Como Clara consegue construir essa dimensão de cuidado e de irmandade com as irmãs, né? Interessante. E por fim, acho que uma terceira coisa que eu divido, né? As entradas das irmãs. Isso é muito importante, porque tem as irmãs que entram até 1215, é uma coisa. É uma relação com os frades, é um contexto, uma relação assim, bem igual às primeiras comunidades franciscanas, né? Bem primitivas, bem próximas, né? O movimento masculino e feminino. Outra coisa até 1226, porque aí, ao menos, essas irmãs que entraram depois de 1215, vai mudando um pouco a relação da primeira ordem com a segunda, mas sempre próxima, mas aí já um Francisco mais distante, mas as irmãs ao menos viram São Francisco, sabe o que representa Francisco. E outras são as irmãs que entram após a morte de São Francisco, não sabe quem é São Francisco. Conhecem, mas o grande centro vai ser justamente Santa Clara, né? Então, isso também é interessante perceber no processo de canonização, né? Quando a gente estuda e lê, fala assim, deixa eu ver quando que essa irmã entrou. Você consegue datar? Você consegue, essa irmã com certeza viu São Francisco, né? Porque ela entrou em 1220. Essa irmã com certeza viu, conversou, deu risada junto com São Francisco, porque ela entrou antes de 1215. Essa irmã faz 15 anos que entrou, ela nem sabe, nem nunca conversou com São Francisco. Então, isso também a gente entende também um pouco daquilo que as irmãs falam, né? A partir disso. Interessante. Karine? É muito interessante essas colocações do Frei, né? Ele traz, assim, né, muitas informações pontuais, né? Inclusive, pode até surgir o questionamento, né, de pessoas perguntando se fosse canonizar Santa Clara hoje, pelo processo de canonização tem essas questões de eu estava lá, ela seria canonizada? Claro que sim, porque a gente não pode ser anacrônico, né? O século XIII, a Idade Média, ela funciona de um jeito, os tempos atuais funcionam de outro. Então, a gente não pode colocar as nossas visões lá atrás, um povo que viveu lá atrás, né? Mas existe esse questionamento e hoje, assim, né, realmente, você falar, eu estive lá, não sei como que, né, seria essa situação, mas é muito boa essas colocações do Frei. Uma terceira pergunta, né, seria assim, dos relatos presentes no processo de canonização, quais o senhor ressaltaria por sua importância? Qual deles mais lhe agradou? Essa seria realmente uma pergunta, assim, bem pessoal, né? E bem difícil. Tem vários relatos interessantes, né? Porque do processo de canonização depois vai vir a legenda de Santa Clara, né? Então, eu particularmente, a minha pesquisa é aquilo que eu vou lendo, é aquilo que não está na legenda e que está no processo, né? Então, o que eu particularmente mais gosto, né, é justamente o sonho de Santa Clara com São Francisco. Que aquilo tem uma importância para a vida das irmãs e também para o movimento franciscano, né? Porque Clara sonha com Francisco. E aí ali tem vários símbolos. Eu estou procurando aqui, né? Vai dizer, né? Dona Clara, uma vez em visão, parecia que levava a São Francisco uma bacia com água quente, com uma toalha para enxugar as mãos. Eu paro aqui, porque aí quando a gente... Primeiro, aí a gente trabalha esses símbolos, né? Você tá com uma bacia quente e uma toalha, né? Você já remete ao serviço, né? Jesus que está ali, que vai iniciar a ceia, né?
ele pega uma bacia com água, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E no processo de canonização nós sabemos que Clara fazia isso. Com as irmãs, ela lavava os pés das irmãs. Então vai dizer, né? Uma foi tentar tirar o pé, bateu na boca de Santa Clara, mas mesmo assim ela segurou o pé, assim, você vai ficar aqui, beijou o pé, né? Então, como a dimensão do serviço, né? E isso que é interessante, né? Clara, dentro desse contexto, ela é abadesa, né? Ela assume isso, assim, à força, esse título, e ela está lavando os pés das irmãs, né? Também se colocando nesse gesto de humildade, gesto de simplicidade e de serviço que é próprio da nossa vida franciscana. Então, só esse começo aqui já dá muito o que falar, né? E hoje, né? Também nós, né? A vida franciscana sempre está pautada, né? Sobre esse serviço à minoridade. E então, Clara está fazendo isso, mas ela leva para São Francisco, né? E nós sabemos que Francisco, antes da morte, ficou um tempo em São Damião e com certeza Clara cuidou, né? De Francisco, essa amizade profunda que eles tinham, né? Então aqui tem tudo isso e Francisco que ensina Clara, né? Esse serviço de minoridade. E Clara também que ensina Francisco esse caminho, né? Do serviço. E subia por uma escada alta. Então aqui é a escada, né? Um livro em Gênesis, né? Fala justamente dessa subida da escada onde você contempla os anjos, né? E aí também, Clara está subindo essa escada rumo ao céu, mas andava tão levemente como se caminhasse sobre terra plana. Então, ou seja, né, esse caminho aqui eu me recordo muito do Sacrum Commercio, né, onde a pobreza está lá em cima e os frades sobem a montanha levemente, né, muito rápido, e a pobreza se admira. É como assim, né? E Clara também faz esse caminho, né? Esse caminho de subida que parece que eu estou andando, sabe? Não tem nenhum obstáculo, nada me impede de chegar, né, ao céu. Então acho que isso é o que Clara também, né? As irmãs estão falando aquilo que Clara falou, né? Acho que isso é interessante. E aí ela chega a Francisco, o santo tira de seu seio uma mama e diz à Virgem Clara: vem, recebe e mama. E tendo ela mamado, o santo a exortava que mamasse mais uma vez, e quando ela mamou, aquilo que sugava era tão doce e agradável que não conseguiria explicar de nenhum modo. E depois que mamou aquela coisa redonda, o bico do seio de onde sai o leite, ficou entre os lábios da bem-aventurada Clara, e ela pegou com as mãos aquilo que tinha ficado em sua boca. Ele parecia que tinha ficado ouro tão claro e lúcido que ela se enxergava inteira como se fosse num espelho. Então aqui, né, esse final desse sonho, né, esse relato, né, possivelmente Francisco já está morto, né, já foi canonizado porque ele está no céu, né, já está glorificado, e Clara se encontra com São Francisco. E ela contando isso para as irmãs, né, no testamento e também na regra, ela vai dizer, né, que Francisco é o sustentáculo e uma das poucas consolações que as irmãs tinham na Terra. E Clara fez esse caminho, né? Para você chegar ao céu, então, para Clara, você tem que aprender a servir. Tem que aprender a pegar toalha e lavar os pés das irmãs. Esse é um caminho de santidade. E que muitas vezes nós colocamos obstáculos, mas para Clara, ela sobe rapidamente. Ela chega lá, então, e Francisco, né, dá o seu alimento, né? Tira o seio e dá o leite para Clara, né? Então, Clara também sempre, ela se diz, né, que ela é a plantinha de São Francisco. Ela se entende nisso, né? Francisco ensinou ela a viver esse modo, mas só que depois Francisco sai, né? Acho que, como trabalho no papel da formação, nós que trabalhamos também, né, nos nossos redes de relacionamentos, de amizades, né? A gente quer que a pessoa cresça e depois a pessoa possa caminhar consigo mesmo, né? Não ficar dependendo ou ter um apego. A pessoa tem que crescer e caminhar.
E de Francisco sai. Francisco morreu e Clara ficou lá sozinha, mas ela tem aquele ouro, ela tem aquilo que é precioso, o carisma, né, está com ela. E ela, então, está dizendo para as irmãs, olha, o que São Francisco deixou para nós é isso. Então, nós agora somos o espelho. Né? E se você pensar diante da história franciscana, né, masculina, tanto os problemáticas, os rolos que estão acontecendo, né, Clara vai ser essa segurança, esse porto e essa recordação daquilo que ela viveu com o Francisco e os primeiros companheiros, né? Então, vai ter até diversas confusões, né? O Papa vai tentar separar, vai falar, os frades não vão lá, isso, aquilo, e Clara vai, então, brigar, vai querer os frades sempre perto, porque ela se entendia, né? Também dentro desse contexto, porque ela também se via como esse farol, né? Os frades, muitas vezes, perdidos em São Damião, os frades recuperam a cura, os frades recuperam esse carisma, esse desejo de viver o serviço à minoridade. Então, esse sonho, para mim, mostra muito como Santa Clara, pós-morte de São Francisco, se torna esse farol para a vida franciscana, né? Os primeiros companheiros de Francisco, provavelmente serão silenciados, mas Clara vai ser essa voz que grita, mesmo, né, no seu mosteiro recluso em São Damião, mesmo assim, ali tem uma potência do carisma e da espiritualidade desse serviço que é impressionante. Ô Frei, a gente já falava anteriormente sobre isso, mas se a gente for folhear o processo de iconização, acompanhando o relato das testemunhas, nós vamos perceber que tem muito daquela Clara, da mesma que está presente nos escritos, tanto de Santa Clara como também nas legendas, como por exemplo a questão dos sarracenos, o trânsito de Santa Clara, né, a forma do serviço e da vida de Santa Clara no mosteiro, né? Então eu pergunto ao Senhor se esta Clara presente aqui no processo é também aquela Clara dos escritos, né? E como a gente pode encontrar ela, né, nessas duas fontes, essas fontes que primeiramente nós vemos como ela é o que escreve, né, e agora são outras pessoas que escrevem sobre ela. Como é que a gente pode encontrar essa Clara e se a gente encontra essa mesma Clara nessas fontes? Nós encontramos a mesma Clara, né? Não é uma pessoa que no escrito fala, olha, ame a sua irmã, e lá ela é a pessoa que está lá pesando para as irmãs, né? Então, por exemplo, quando ela fala do método contemplativo na quarta carta, né, para Inês de Praga, quando você pega ali as fontes, as irmãs vão falar, Clara sai da oração com a face resplandecida, com grande alegria, né, para as atividades do dia a dia. Então, ou seja, a oração para Clara a peso, né? Nossa, tem que acordar 5 horas, tem que acordar 6 horas, será que é a hora que as irmãs acordavam, né? Mas ela acordava e é interessante que aquela que não acordava, né, que sempre no nosso convento tem aquele que dorme, você bate o sino, a pessoa não acorda, né? Mas aí diz que Clara vai e faz um sinalzinho, né, tipo, bate no pé da irmã, ó, vamos lá, né? E como isso é interessante, porque esse amor que ela tem ao Cristo pobre, humilde, crucificado, que ela vai dizer para Inês de maneira especial na quarta carta, nós também vamos entender isso, né? Através da vivência em São Damião, dela com as irmãs, através da oração, através dessa contemplação, ela ensina as irmãs, olha, vocês que, as irmãs serviçais, quando forem, né, louvem, vocês, né, venham uma árvore, venham né, às vezes nós estamos no Brasil, né, pelo menos no tempo aí de primavera, a gente vê um ipê florido, né, a gente tira fotos daquilo, né, e Clara vai dizer, quando você vê algo bonito, louve a Deus, né, então ela também está ensinando essa contemplação, né, para as irmãs, da mesma maneira, né, que ensinou para a Inês. Então, primeiro, essa questão da oração se torna muito nítido. Depois, a vivência fraterna, né? Então, a penitência, né? Clara vai dizer para Inês de Praga, né? Olha, essa sua penitência, né? Siga o que os frades estão fazendo, essa penitência tão rígida, não seja assim. Nós vamos ver com ela no início,
uma penitência extremamente, né, ela rigorosa consigo mesmo, como Francisco também foi. Depois Francisco vai falar para ela, ó, você tem que comer, você tem que fazer isso, e ela também depois aprende e vai ensinar isso para a irmã, né, Inês de Praga. Também é interessante que no relato, né, ela usa um cilício e uma outra irmã vai querer usar e não aguenta, né? Fala assim, ó, devolve, toma, pode usar, né? Porque é interessante, porque ela fazia isso consigo, mas ela não cobrava. Não, outra, você é fraca, você não aguenta. Né? Ela sabia até que ponto ela poderia ir, como também cada irmã, né? Até que ponto cada irmã poderia ir. Então também ela com a Inês de Praga, né? Ela vai dizer, olha, é por aqui. Se você achar, veja na necessidade, né? Se há necessidade, faça isso, faça aquilo. Então aqui nós vemos isso, né? Também essa relação com as irmãs, né? Na penitência, no jejum. E depois a vida no dia a dia, né? O cuidado com as irmãs doentes, né? As curas que ela realizam através, né? Fazendo o sinal da cruz. É interessante que algumas ela faz o sinal da cruz e manda depois para a mãe terminar, né, as curas, né? Estamos nesse sinal de fraternidade também, de comunhão das irmãs, né? Então ali em São Damião você realmente encontra uma Clara olhada por fora, né? Por uma outra pessoa que está olhando para Clara, mas que demonstra assim um carinho imenso pelas irmãs, né, no trabalho vocacional, né, que ela relata, né, e tanto que Francisco, né, vai dizer, Francisco manda, se não me engano, são 5 ou 4 meninas, né, para serem clarissas. Clara vai dizer que só vai acolher 3, que uma não vai ser, e de fato essa não aguenta, depois casa e tal, né? Mas esse discernimento também comunitário vocacional, né? Que Clara, tanto se você pega a regra de Santa Clara, o testamento e o processo, você fala, não, realmente é a mesma pessoa, né? Então mostra ali um equilíbrio e também essa vida comunitária, essa vida de irmãs que elas tinham ali, né? Vivendo esse serviço, né, umas às outras. Talvez nós vamos tocar, uma vez um frade falava pra gente sobre os textos franciscanos, que existia os textos franciscanos e os textos são franciscanos, né? Porque os textos franciscanos são aqueles que o próprio Francisco escreve a punho. Os são franciscanos são aqueles que relatam a partir de um olhar de santidade, né? Que é o que a gente toca um pouco em Celano, Boaventura, né, e tal. Eu acho que neste de Clara a gente pode, nesse processo de canonização, já perceber uma santidade de Clara, né? Olhar as virtudes de Clara, né? Mas se confundem muito porque são virtudes práticas, né, do dia a dia que acaba se entrelaçando com a história dela, né? Então é uma mistura entre santidade e a vida de Clara, e isso só nos mostra o quanto a santidade é algo que está impregnado com a nossa vida, né, hoje, né? Não é algo do além, né? Algo que está sobre nós, né? Mas é vivendo hoje aqui a nossa realidade que nós iremos conquistar esta santidade, né? Mas, Karine? Deixa eu mexer aqui, porque toda hora sai. Como o Senhor vivencia a proposta de Santa Clara em sua vida e em sua comunidade? Então, assim, seria como que o Senhor percebe nessa proposta de Santa Clara lá e aí, né, em São Paulo, e como que na sua comunidade, como que o Senhor percebe? Bom, primeiro, como formador, né, meu processo de formação inicial, eu tive aí uma semana de Santa Clara, né? E foi justamente o processo de canonização. O processo de canonização é um dos textos que me acompanham, né? Então, primeiro é fazer conhecer Santa Clara, né? Então, aqui no aspirantado, o segundo semestre é só Santa Clara, né? Então, é leitura, é explicação, é entender, né, quem é Clara, né? E porque, como o Frei Roberto falava, né? Clara, a partir do processo, a gente percebe as virtudes que é do dia a dia. É o perdão, né? Então, Clara ali, né? As irmãs têm que saber se perdoar. As irmãs falem,
as irmãs se comuniquem, né? É preciso aprender o serviço, né? Se colocar nessa posição de servo, né? Também como isso, Clara ensina, né, dentro da nossa espiritualidade, né? O serviço aí é fundamental, o amor, a vocação, né? Clara, aí no Testamento, né, no início do Testamento, ela fala sobre esse amor à vocação, mas também no processo, né? As irmãs, muitas vezes, que estão doentes, as irmãs que estão enfermas, que estão passando por algumas situações que não sabem, né? Clara chega e conversa, Clara cuida dessas irmãs, porque Clara ama a sua vocação e ama também a vocação de cada irmã. Então, a vivência, né, desse processo, em como nós podemos vivenciar isso no nosso dia a dia, através das virtudes, através de ter a coragem, né, porque às vezes nós fazemos filosofia e teologia, a gente conhece assim, né, a nossa mente conhece tudo, né, então a gente sabe isso aqui, blá, blá, blá. Mas para passar para a prática, aí você tem que ter essa coragem, né, de saber pedir perdão, saber lavar os pés dos irmãos, de se pôr nessa condição de servo, de cuidado também um com o outro, né? Do irmão que está doente, do irmão da comunidade. Clara ensina muito bem isso no processo de canonização, né? Se a irmã entra, a irmã está ali, Clara vai lutar pela irmã, né? Vai fazer com que a irmã faça esse encontro com Cristo também. E aí com Cristo crucificado, né? O que ela também ensina na carta para Inês, né? Vê, considera, contempla, né? Abraça o virgem pobre, o Cristo pobre, ele que se fez desprezível por ti. Né? Então, como isso também, né? Você tem que também fazer esse caminho de despojamento, né? E aí colocar na prática do dia a dia é o desafio, mas que não é impossível, né? Então, aqui nas comunidades a gente busca, né? Conhecer, estudar Santa Clara, mas também colocar no dia a dia, através dos trabalhos, da oração, do serviço, do trabalho mútuo, né? Então, isso dá uma certa alegria de saber que a gente também está fazendo esse nosso caminho franciscano, né? E parece que na nossa vida, parece não, é fato, na nossa vida a gente tem que ter um pouquinho de São Francisco, mas também muito de Clara para vivenciar, né? Vários âmbitos, como a própria vida contemplativa, que ela é levada pelo nosso pai Francisco, mas também por Santa Clara de uma forma tão própria, né? Até nos escritos, e tantos outros, né? Esse cuidado de Clara, essa atenção, né? Essa misericórdia para com as irmãs, a regra mesmo dela, o quanto está presente e o quanto nós devemos, né? Na nossa realidade, né? De fraternidade também trazer um pouquinho daquilo que era vivido entre as irmãs de São Damião, né? E o próprio nome do processo de canonização, a gente entender que nossa vida também é este processo, né? É este caminho que todo dia vale a pena ser levado a sério para que nós possamos livremente, espontaneamente, assim como Clara e Francisco, fazer de fato a vontade de Deus. Mas aí a gente entra na pergunta mais difícil desse programa, que desde o começo do ano é o que tira as noites de sono dos nossos entrevistados. Para o senhor trazer para a gente e partilhar com a gente um trecho dos escritos, né, de Santa Clara, daquilo que se escreveu sobre ela, que mais chama a atenção, que mais aquece, essa palavra aquece o coração do senhor quando está aí folheando os textos clarianos. Olha, como um filho de Santa Clara, né, também, assim, né, dessa ordem, e a partir do processo de canonização, para mim fica muito uma das frases quando ela está morrendo, né, quando ela diz, né, bendito sois, Senhor, por me ter descriado, né? Acho que é uma conclusão de uma vida de louvor, né? E o que Clara ensina muito, né? As irmãs a louvarem, as irmãs a agradecerem a Deus, né? Por tudo que acontece na nossa vida. Às vezes, quando a gente passa por um momento de dor, de incompreensão, momentos que, sei lá, né? Tantos sofrimentos,
às vezes nós não entendemos, depois na frente nós vamos entender, e Clara passou por tanta coisa que ela agradece, né? Obrigado, Senhor, por me ter descriado. E é justamente essa frase, também aí com o do Testamento, no início do Testamento, quando ela fala, né? Agradeça, né? Reconheça a tua vocação, né? Agradeça a Deus por aquilo que Ele fez, né? Então, essa frase, para mim, ela dá um certo ânimo, né? E toda vez que eu faço o aniversário, eu sempre paro para pensar, né? E falo assim, obrigado, Senhor, por me ter descriado. E você olha, você faz uma memorização, né? De tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você experimentou na sua vida, né? Tantas feridas, tantas glórias que você carrega consigo. E você agradece a Deus, porque você é produto de tudo isso, né? Com certeza ali na comunidade de São Damião, né? Viver o despojamento, a providência, né? Viver muitas vezes tais situações, né, de conflitos. Os sarracenos estão entrando em casa, a gente não tem azeite, né? Não tem isso, não tem aquilo, né? Agradecer a Deus por cada situação, acho que é um gesto, uma palavra assim, né, que Clara me ensinou durante muito, né, e me ensina durante esse tempo, né. Depois que eu comecei a ler o processo de canonização, que eu entendi isso, né, sempre agradecer a Deus, né. Clara, como eu dizia, né, quando as irmãs vão trabalhar fora do mosteiro, né, e louvem a Deus, contemplem, não se escondam, né, não finge que não está olhando, né, isso, aquilo, não, você louva, né. Então, como o louvor nos torna grande, e o louvor também amadurece o coração. Então, quando você tem um coração de louvor, um coração agradecido, né? Lógico que as situações, tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, muitas vezes nos machuca, nos magoa, mas também são tempos de louvar a Deus, né? Também louvar a Deus nos momentos de tristeza, de dor, né? Então, Clara, para mim, é o que me aquece justamente é esse bendito sejais, Senhor, por me ter descriado, né? Enquanto muitos, né, às vezes se acham, né, minha vida é insignificante, minha vida é inútil, né? Para que eu tô aqui? Não sei porque minha mãe e meu pai me colocou eu no mundo, isso, aquilo, né? Às vezes nós acompanhamos pessoas que passam por situações assim, né, conflitantes com a vida, mas depois, quando entendem, fala, realmente, obrigado, Senhor, porque eu sou também um dom. Eu sou um dom para o mundo, eu sou um dom para a minha comunidade, eu sou um dom que o Senhor também me concedeu essa vida, essa oportunidade de viver o Evangelho. Né? Bom, Frei, nós queríamos agradecer sua presença aqui, né, em nome de toda a Web Rádio Santo Antônio, em nome da página Claras Clarissas, né, em nome do nosso programa Vem Clarear, toda a nossa equipe e dos nossos ouvintes também. Então, a gente vai deixar agora o espaço da Web Rádio Santo Antônio para o senhor fazer suas últimas considerações e logo em seguida nós vamos escutar uma música que tem tudo a ver com essa nossa conversa, que é Pelos Caminhos da Bem-aventurança. Mas desde já, muito obrigada, Frei. Deus me pague. Amém. Muito obrigado, Karine, obrigado, Frei Roberto, pelo convite de poder estar aqui, né, hoje, participando desse programa, né, eu sempre falo para a Karine que os conteúdos aqui, né, do Vem Clarear são conteúdos de qualidade, né, que dá para passar em processo de formação, eu uso muita coisa. E as irmãs que vêm, as trocas de ideias de vocês, eu gosto muito. E poder estar aqui hoje, para mim, é uma alegria, né? Então, agradeço a oportunidade, todos os nossos irmãos, né, da família franciscana, né, você que nos acompanha pela nossa web rádio Santo Antônio. Então, só agradecer. E aqueles também que quiserem, né, nos acompanhar, nós temos aí a nossa página no Instagram, né, franciscanos_conv, né, de conventual. Pode nos seguir lá e sempre aparece algumas coisas assim, né, de São Francisco, tem podcast, Santa Clara. Também, né? Tem também no YouTube, né, nós temos Franciscanos Conventuais, toda quarta-feira, nós temos lá o tal podcast com o Frei Pacífico, então também conteúdos franciscanos, teológicos, filosóficos, vamos aí. Então, mais uma vez, muito obrigado.
Pronto, nós que agradecemos mais uma vez. Enquanto isso, nós vamos escutar uma canção e daqui a pouco nós voltamos com Tem Clarissas Perto de Você. A estrela brilha como a luz do sol. Clarissas perto de você. Chegou o momento daquela nossa viagem, né, que nós fazemos. Claro, não só nós aqui, você também aí do outro lado viaja com a gente e conhece um pouquinho dos mosteiros que existem no Brasil. E nós já testamos aqui que de fato existe uma Clarissa aí perto de você, um mosteiro, uma fraternidade que você pode conhecer melhor, você pode talvez até, quem sabe, corresponder, por que não, né, à vontade de Deus também aí na sua vida. E aí, hoje, né, Karine, nós vamos viajar, eu vou viajar para bem longe, mas você aí que tá no Sudeste, tá bem perto do mosteiro que nós vamos conhecer hoje. É verdade, Freixo, eu vou ter que fazer uma viagem longa. Eu tô aqui pertinho do lado, né? Nós estamos indo, então, para o Espírito Santo, né, o estado do Espírito Santo, para a cidade de Colatina, falar das irmãs do Mosteiro Santíssima Trindade, né? Elas têm a Madre Agnes como madre, né? E a Madre Agnes que faz parte do conselho da federação atualmente, né? Então é um mosteiro que tem bastante influência, né? É um mosteiro que é um mosteiro fundador, um mosteiro que tem muitas irmãs. Eu acho que é um dos mosteiros que mais tem irmãs. Não sei se é o que tem mais, mas é um dos que tem mais no número de irmãs no momento. Até porque esse é um grande problema, né? Nós estamos com um número muito reduzido de vocações, então nós perdemos, de certa forma, assim, alguns mosteiros, né? Então, o mosteiro que eles tinham lá no Mato Grosso, não é o Mato Grosso do Sul, né? Que tem um no Mato Grosso do Sul, e tinha um no Mato Grosso. O do Mato Grosso, que era o de Araputanga, né? Ele teve que ser fechado
porque era um número muito reduzido de irmãs, só estava tendo 4 irmãs. E aí, como ele era a fundação de Colatina, as irmãs voltaram para Colatina. Então, Colatina é um dos mosteiros que tem mais irmãs, né? E é o mosteiro fundador, como a gente falou aqui. E elas são muito presentes, né, nas mídias, nas redes sociais, são muito animadas, muito festivas. E aí, se você tem interesse, né, mora aqui perto, no Sudeste, ou até de fora, né, nunca se sabe. Deus chama cada pessoa para um determinado lugar, né? É só entrar em contato com as irmãs do Mosteiro Santíssima Trindade em Colatina. Lembrando que esse ano elas comemoraram 30 anos da fundação do Mosteiro de Colatina, né? Fala alguma coisa, Frei? Só lembrar, a abadesa, né? Madre Agnes Maria da Sagrada Família, inclusive animadíssima. Quem acompanha o Instagram delas, que inclusive está aparecendo aqui o IG aqui embaixo, né? Bem embaixo mesmo. Aí você vai conferir nos vídeos a irmã Agnes sempre puxando o bonde das irmãs para cantar, né, também recitar as poesias. É um mosteiro bem animado. A comunidade, né, lá do Mosteiro de Santíssima Trindade teve início no ano de 1991, através de um pedido do bispo diocesano da cidade de Colatina, que era Dom Geraldo Lírio Rocha. Então a nascente comunidade oriunda de Belo Horizonte, que nós conhecemos sexta passada, foi composta por 4 monjas: Irmã Maria Josefina, Irmã Maria Socorro, Irmã Maria de Fátima e Irmã Maria Terezinha como responsável, né? Nos 3 primeiros anos da comunidade, se instalou em uma casa adaptada provisoriamente, que teve a inauguração no dia 26 de maio de 91, no dia da solenidade da Santíssima Trindade. E aí, em 94, a comunidade se transferiu para o mosteiro definitivo, mesmo ainda estando inacabado, né? E aí, atualmente, o mosteiro tem várias irmãs. Eu não vou me arriscar aqui a trazer os dados, porque pode ser que tenha até atualizado, né? Mas, como a Karine falou, são muitas irmãs. Inclusive, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, está conferindo aí as fotinhas. Tem mais alguma informação, Karine? É um mosteiro, né? Importante dizer que é um mosteiro muito receptivo e que é muito aberto a vocações, né? Apesar de ter esse número grande de irmãs, elas são muito festivas, né? Eu acho que a mestra, uma das mestras é a irmã Clara, agora no momento, que eu não tenho certeza, mas era até um tempo atrás. Então, se você tem algum interesse, né? Mora aqui no Sudeste ou próximo, ou mesmo de longe, como a gente falou, né? Deus chama das diversas formas. Entre em contato com as irmãs. Aí, ó, o Instagram delas é muito ativo, elas também têm o Facebook. E eu acho que quem é responsável por cuidar das redes sociais é a irmã Clara e a Madre Agnes. Então, vai estar falando já com quem, né, tá organizando tudo. Então, sentiu interesse, gostou, ou mesmo para conhecer as irmãs, se aproximar, quem sabe se tornar um benfeitor, se tornar um amigo, uma amiga das irmãs, só entrar em contato lá. Inclusive, você de casa, a gente sempre fala aqui das histórias dos mosteiros, e tem uma fonte que nós procuramos que disponibiliza essas histórias, e eu vou capturar aqui a tela para que você possa ver, possa acompanhar um pouquinho do site da Federação da Sagrada Família, né? Aqui esse site foi mudado, né, recentemente, e ele está com um design bem mais bonito também, e traz vários conteúdos, né, vários textos, várias formações, para que você também possa ir conhecendo melhor sobre Santa Clara, né? Inclusive já tem aqui algum material, né, sobre o Advento, que daqui a pouco começa. Tem um pouquinho da espiritualidade de Francisco e de Clara. E aqui em cima é quando a gente quer saber melhor sobre os mosteiros. Eu acho que aos poucos elas estão atualizando, porque ainda falta alguns mosteiros. Então, mas aqui já tem alguns, né? Aí você vai vendo e vai conferindo. Tem também um pouquinho mais da espiritualidade, né, a história da ordem. Tem também notícias, né, para que você possa ficar atualizado e acompanhar, inclusive sobre profissão das irmãs. Enfim, é um site que as irmãs administram muito bem, né, e vale a pena você depois ir conferir lá também. Eu só sei que a minha tela aqui tá tudo escuro, preto, mas eu estou aqui, viu, Karine? Eu sei que tá em casa também. E eu acho que esse foi o quadro Tem Claro você,
né? E aí eu vou dar um pulinho para ativar a minha câmera. E enquanto isso a gente se prepara já para o encerramento. Tem Clarissas perto de você. E aí nós chegamos ao final do programa. Nós queremos agradecer mais uma vez de coração mesmo, a Frei Flávio, que esteve com a gente aqui durante esse programa, né? Falando um pouquinho mais sobre o processo de canonização. Que Deus abençoe também a sua missão aí, Frei, junto dos aspirantes, também da sua fraternidade. Né? E queria que no finalzinho do programa, antes que o senhor preparasse a bênção de São Francisco pra gente, mas aí, né, Karine, agradecer a todo mundo que esteve conosco, sintonizado, acompanhando, né, e dizer que realmente, de fato, a gente tá já nessa vibe de final de temporada do Vem Clarear, né? Desde o começo do ano, desde abril, nós iniciamos, né, uma série de programas e agora, né, na próxima sexta-feira, inclusive vamos ter convidadas especiais aqui, né? Nós não vamos dizer agora quem é. Nós vamos encerrar uma primeira temporada do Vem Clarear e nós contamos com suas orações, com seu apoio para que, quem sabe, no próximo ano a gente trazer uma segunda temporada desse programa que com certeza já conquistou e contagiou as noites das sextas-feiras de tantos irmãos e irmãs, né, Karine? A gente já deixa o convite aqui, né, para todos os nossos ouvintes estar conosco na próxima sexta-feira. Lembrando que nós vamos falar sobre o Advento, já adiantando, né? E vamos ter convidadas muito especiais. Inclusive, essas convidadas são best friends do Frei Flávio. Inclusive, foi ele que fez a ponte com elas. Então, já vamos deixar aqui claro, né? Então, vamos encerrar com convidadas muito especiais. Se você, nosso ouvinte, não pode deixar de estar aqui conosco, né, que nós vamos desejar um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para todos nós. Foi um ano difícil, né, com muitos acontecimentos, mas graças a Deus estamos todos aqui, né, estamos conseguindo, né, passar por todos os problemas, firmes e fortes. Então nós temos que agradecer mesmo, né? E Frei Flávio, muito, muito obrigada. Sempre muito solícito, né? A gente chama, ele já, não, posso sim. Então, muito, muito obrigada. Estamos esperando o senhor para retornar também, né? Num próximo programa, quem sabe já fica o convite. Nas próximas temporadas que virão, se Deus quiser. Santa Clara, ajuda aí, roga pela gente para dar tudo certo. Mas, Frei, então, deixamos esse espaço para que o Senhor possa conduzir este momento, pedindo a bênção de Deus para a intercessão de nosso Pai Francisco, também de nossa Mãe Clara, para todos nós, que inclusive estamos aí arrancando o cabelo das cabeças com os trabalhos das faculdades, final de ano, é muita coisa, mas com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. Tô saudade desse final de ano. Mas vamos colocar, né, nas mãos de Deus, através dessa bênção final, toda a nossa vida, a vida das nossas fraternidades, dos nossos mosteiros, né, da família franciscana no Brasil. De maneira especial, né, Francisco e Clara sempre foram solícitos, tiveram um cuidado especial para com os doentes, né, os doentes da nossa família, das nossas comunidades, aqueles que muitas vezes estão internados nos nossos hospitais, para que a mão do Senhor nos dê sempre sustento para o cuidado, nos dando paciência, amor e atenção para com os nossos irmãos doentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Gratidão, Frei, gratidão, Karine, gratidão também a você que esteve do outro lado aí nos acompanhando. Que toda essa mensagem que foi partilhada aqui com você hoje possa também ganhar eco, espaço aí no seu coração. Deus abençoe, boa noite, paz e bem. Boa noite, uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima semana e paz e bem. Paz e bem. Você acompanhou pela Web Rádio Santo Antônio, Vem Clarear. Continue em nossa companhia.